Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui os estudos bíblicos, nós estamos estudando sobre Efésios. E aí, antes da gente estar iniciando aqui os trabalhos, vou pedir para a irmã Helena fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui. Irmã Helena? Amém, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, pela noite de sono, pelo descanso, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai, é um Deus fiel nas nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que você tem feito pela minha vida, pela vida da nossa igreja, pelos irmãos, também que trabalharam tanto ontem, ó Deus. Obrigada por cada vida, Deus, que se dispõe a estar Amém. na tua obra trabalhando, Senhor. Muito Amém. obrigada, Senhor. Que o Senhor dê saúde, fortaleça cada um, ó Deus. Amém. Mas nesta hora, Jesus querido, quero colocar diante de Ti, Senhor, esse estudo que estamos Amém. fazendo sobre Efésios, meu Deus. Que esse estudo, Senhor Jesus, venha, Senhor, falar nossos corações, que a gente aprenda mais e mais de Ti, ó Deus. Que o Senhor abençoe os professores, Marcelino, Edgar, que está sempre à frente. Abençoe a cada um que vai ouvir Amém. esse estudo hoje, ou vai ouvir depois, Senhor, quando estiver em casa, Senhor, na gravação, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que você vai fazer hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Helena. Então, Uhum. vamos aqui dar sequência, né? Nós estamos aqui na carta de Efésios, né? É a quinta carta aqui de Paulo, aqui na sequência da Bíblia. Nós estamos na fase da leitura, né? Toda a introdução já foi feita. Eu sempre ponho esse mapinha para a gente olhar, né? Éfeso aqui, né? Nessa região. E Roma, aqui na Itália, aqui, só para a gente entender que Paulo estava ali em Roma, preso, quando ele escreveu essa carta, né? Então, a gente sempre olha esse mapinha. Ele, quando ele passou aqui em Éfeso, ele fundou a igreja de Éfeso aqui, na sua terceira viagem missionária, né? Paulo passou 3 anos aqui em Éfeso, então ele está escrevendo uma carta aqui de Roma. E aí a gente está fazendo a leitura. Nós já lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos entrar na leitura do capítulo 3. No capítulo 1, Paulo falou com a gente sobre o plano de Deus, né? Ele fez aqui uma oração também muito forte, contando o projeto de Deus no capítulo 1. Orou para todos nós que somos cristãos, né? Para que Deus derramasse a sabedoria para a gente entender esse projeto, esse grande projeto da salvação, né? Paulo fez essa oração no capítulo 1 e no capítulo 2 ele explicou que desde quando nós éramos e quando estávamos no pecado, né, desde quando a gente, pela desobediência, a gente entrou no pecado, até a nossa salvação. Paulo veio explicar isso para a gente, e depois, ainda no capítulo 2, ele veio contar para a gente, né, que a gente terminou no domingo passado, que essa salvação, esse projeto, é para todos, e é através de Jesus Cristo que nós temos essa salvação, e que veio de graça pelo nosso Deus. Então, tudo isso a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2, e aqui no capítulo 2 ele terminou dizendo que não existe mais aquela separação entre gentios e judeus, né? Então, ficou bem claro isso, e que agora, em Cristo, todos devemos, né, construir, né, nos edificar, somos um santuário, né, para a habitação do Espírito Santo. E aí, essa formação da igreja, essa construção sobre essa rocha que é Jesus, que é esse fundamento Jesus, essa construção, ela vai ser bem ajustada, né? A gente falou sobre isso, ela tem que ser bem ajustada. Então, essa igreja, essa união, né? A igreja ela é única, não tem mais judeus nem gentios. E essa igreja, ela vai ser construída no fundamento que é Jesus. Então, Paulo deixou isso bem claro. E aí, agora, no capítulo 3, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O que tem no capítulo 3? Nós vamos ler o capítulo 3.
capítulo 3, Paulo vem falar sobre o mistério, esse mistério, a revelação que foi feita a ele. Nós vamos comentar muito sobre esse mistério, o que é esse mistério que Paulo vem falar no capítulo 3, né? E ele vai falar também sobre para que ele foi chamado, ele vai falar da missão dele, ele vai falar do propósito dele, né? E também quando a gente falou daquela oração lá no capítulo 2, que era uma grande oração, né? No capítulo 1, desculpa, ele orou para que a gente tivesse entendimento do projeto de Deus e também que a gente tivesse um entendimento sobre o nosso projeto, a nossa missão de cada um. Qual que é o nosso chamado, o chamado de cada um, né? Então, Paulo orou bastante sobre isso. E agora ele vai falar qual é o chamado dele, né? O propósito dele, ele vai falar sobre isso também, né? Então, vai ser nesse capítulo 3 que a gente vai ter esse entendimento, né? Aqui nesse primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar desse mistério, nós vamos comentar bastante sobre isso. O que é esse mistério? E do versículo 7 até o 13, aí ele vai falar da missão dele, ele vai falar do chamado dele, da vocação, para que ele foi chamado. Isso que é muito bacana. Então, vamos ler, né? Vamos ler aqui do versículo 1 até o 13, esse primeiro bloco, que Paulo fala sobre isso. E também do versículo 14 até o final, aqui do capítulo 13, também é uma outra oração. Paulo vai fazer uma outra oração, que a gente vai ver também, tá bom? Bom, então eu vou ler aqui do versículo 1 ao 13. Se alguém quiser comentar alguma coisa do capítulo 1 e 2 que já foi, ou tirar alguma dúvida, pode falar. Senão eu já vou fazer a leitura do capítulo 3 para a gente iniciar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu já posso começar a leitura. Então, vou começar a leitura aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro bloquinho do 1 ao 13, tá bom? Versículo 1. Vou começar aqui. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Bom, nesse primeiro trecho, então, agora vamos comentar aqui e entender bem, acompanhando aí na tela, aí nos versículos. Então, Paulo, quando ele começa a falar, ele fala assim: por esta causa, sou prisioneiro de Jesus, né? Por esta causa. Então, quando a gente fala por esta causa, é o que ele já vem falando, né? Pelo evangelho, pela por levar o evangelho às pessoas, por essa causa que é a vinda de Cristo, é a divulgação de Jesus como o nosso Salvador, como a divulgação de Jesus, né? Informando a todos o projeto de Deus,
informando a todos o que é o evangelho, né? Por essa causa, dessa disseminação, de levar as pessoas, levar Jesus para as pessoas. Ele é prisioneiro de Jesus, né? Por amor de vós, gentios. Ele já começa aqui a falar, quando ele fala prisioneiro de Cristo Jesus, né? Ele está falando do foco dele. Ele tem essa missão e o foco dele é esse. Ele não vai fazer, não vai fazer mais ou menos. E aqui até ele usa aqui o prisioneiro de Jesus, porque ele aproveita e já utiliza essa analogia, porque que a gente viu onde ele está quando ele estava escrevendo a carta? Estava prisioneiro. Então, ele está usando, né, ele está falando sobre isso, vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa prisão aí, né? Só que aqui, quando ele fala que ele é prisioneiro de Jesus, ele quer dizer que essa missão que ele tem, esse é o foco dele, ele não vai se desviar desse propósito. Esse propósito, ele tá enraizado, tá com ele, tá preso nele. E aí ele fala, e é por amor de vós, gentios. Ele começa aqui a falar que o propósito dele é para os gentios. Então ele começa a falar para o amor de vós, gentios. E aí ele fala, se é que tendes ouvido a respeito dessa divulgação da graça de Deus que foi confiada para mim. Então, veja bem, já no versículo 1 e 2, Paulo já está falando aqui, por amor de vós, gentios. Por quê? Porque ele vai falar que é um propósito dele, levar a palavra, levar o evangelho, levar a salvação. Para quem? Para quem não conhece Jesus. Para quem não conhece Jesus. Então, quando ele fala, e ele está sempre falando de amor, já reparou que as cartas de Paulo, ele sempre fala de amor pelas pessoas, e ele fala aqui de amor por vós, gentios. Eu sou prisioneiro de Jesus, quer dizer, eu estou focado, eu estou com Jesus. E é por amor de vós que eu estou fazendo isso. Então, é por amor de vós que eu estou abraçando a minha vocação. É por amor de vós que eu estou abraçando o meu chamado. Eu estou abraçando o meu chamado. Eu estou dando foco aqui. Estou preso a Jesus. Por amor a vocês, gentios. Se é que vocês, gentios, né, têm ouvido falar a respeito da divulgação da graça de Deus que foi confiada para mim, para levar para vocês. Então, já no primeiro versículo e no segundo versículo, Paulo já começa assim: estou prisioneiro de Jesus, estou focado no Evangelho, e é por amor de vós, gentios, por amor de vós que não conhece Jesus, e que talvez não tenha ouvido nem a meu respeito sobre levar essa graça de Deus que foi conseguida para mim, para levar para vocês. Então, no versículo 1 e 2, ele fala isso, né? E aí, já do versículo 3 para frente, também tem alguma coisa aqui interessante, mas antes eu vou chamar aqui o Edgar. Edgar levantou a mão. Marcelino, nós temos ali uma palavra, dispensação da graça, talvez fique um pouco, cria uma certa dúvida ali, né? Quando você fala de dispensação, ele estaria assim, aquilo que foi dividido com ele, né? A graça de Deus foi na vida dele, para ele como se ele fosse um administrador dessa graça. Isso. E ele cuida disso de uma forma que ele distribui essa graça de Deus, né? Que foi dada a ele por Deus, e isso tudo ele torna-se um administrador dela, né? Ele vai fazer da melhor maneira possível o que foi dado a ele, né? Para que muitas pessoas experimentem dessa graça de Deus, né? Então, ele é um administrador, né? Então, quando você fala de dispensação, você pode ter vários sentidos, né? Mas até de dividir, né? De administrar, de gerir, sabe? Você cuida disso tudo. Então, olha a importância, né? Que foi dada a ele, foi confiada a ele, né? Para ser levada para todos, né, que estavam por perto. Então, é interessante, né? Você ser então, até, Edgar, dá para fazer uma analogia, você que gosta de fazer analogia, né? Eu imaginei agora um caminhão, sabe aquele caminhão de cesta básica que chega naquelas regiões necessitadas, né? E o cara chega lá em cima do caminhão, aí ele vai pegar aquelas cestas básicas, né? E ele vai distribuir lá para as pessoas, ele precisa, né? Aí vem aquela multidão e é ele que vai, né,
distribuindo aquela cesta, faz fila aqui, vai, organiza aqui, ele tem aquela missão, né, de distribuir, de compartilhar, de levar para essas pessoas. Né? Sim, ela tem que ser bem feita, né, Marcelino? Porque todos vão receber de uma forma que não falte nada para ninguém fique fora dessa distribuição. Então, ele tem que estar gerindo isso. Esse caminhão que ele recebe de cestas básicas, se eles forem distribuídos de qualquer jeito, você vai acabar se perdendo, né? Alguma coisa vai ser mal administrada ali. E vai um pouco demais para cá, um pouco... Não, de uma forma igualitária. Você vai distribuir, conforme você recebeu, você passa, né? Mas você tem essa incumbência de administrar, de cuidar disso, né? Com esse zelo, conforme você recebeu, você distribui, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quando recebemos, pela graça de Deus, esse evangelho, né? E temos que passar para frente. Então, há de ter muito cuidado, né? Como se faz, né? Como se distribui essa palavra, né? Porque tem gente que pensa, não, eu vou soltando aí a palavra assim, e ela cai sem sentido às vezes, né? Não aplicada no momento correto, de uma forma sábia, como a gente tinha falado domingo passado, né? Da sabedoria e do conhecimento, né? O fato de você ter conhecimento não quer dizer que você vai estar agindo de forma sábia o tempo todo. Então, há de buscar essa sabedoria baseada na palavra o tempo todo, porque só conhecimento não vai tocar nada para frente, até vai ajudar, mas não é o que basta, né? Você precisa ter sabedoria da vida de Deus, né? Essa graça mesmo, né? De Deus para poder passar esse conhecimento. E isso faz sentido, né? Faz sentido nesse texto, né? Amém. Então, pessoal, essa dispensação é isso, né? É você levar, é distribuir, né? É levar para as pessoas. E aí Paulo continua aqui, falando no versículo 3, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então, é isso aqui, esse mistério que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Entender que mistério é esse. Paulo explica aqui que mistério é esse. Então, ele fala, segundo uma revelação, me foi dado conhecer esse mistério. Aí ele fala, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, a gente já falou sobre isso, certo? Então, quero dizer que aqui no capítulo 1 e 2, a gente já falou sobre isso também, né? Sobre qual é esse mistério. E aí, no versículo 4, ele fala, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, né? Então, antes de eu ler o 5, que ele vai falar, no 5 e 6, ele vai falar a revelação desse mistério, eu queria perguntar também para os irmãos, que mistério que você acha que é? Né? Se alguém quiser comentar, qual que é esse mistério que Paulo fala que foi revelado a ele e que ele já falou isso há pouco, né? Acabamos de ver isso no capítulo 2. Que mistério é esse? Né? Eu já dei a dica, capítulo 2. Que mistério é esse? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse mistério que ele falou há pouco? Inclusive aqui, ó, no capítulo 2, ó. Ó, que dica, ó. Capítulo 2, ó. Mas vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ou eu já posso falar? Marcelino, Oi. A revelação, ou este ministério, você vai ler agora até o 7, nós vamos perceber qual era o ministério de Paulo, né, que ele fala tanto, né? E o que nós observamos aqui, que do versículo 3 até o 7, Paulo mostra que os gentios também são salvos, né? E o que eu fico pensando aqui, isso, também, então, a bênção não era só para os judeus, né? Então, aqui do 3 até o 7 vai responder também a sua pergunta, né? E eu fico assim, louvando a Deus pela vida de Paulo, porque Paulo estava preso porque ele era perseguido e porque falava de Jesus, especialmente para os gentios. Mas a prisão não prendeu ele de falar. Pelo contrário, né? Ele estava preso, mas ele podia escrever, né? Então, é uma lição para nós, né? Que maravilhoso. De qualquer forma, de qualquer maneira, nós temos que estar divulgando a palavra de Deus, né?
Paulo preso, né? Poderia, bom, agora está preso Paulo, vou prender Paulo, que agora ele vai parar de falar. Não para de falar. Ele não pode falar pessoalmente, mas ele pode escrever. É a mesma coisa nós, né? Nós podemos escrever também sobre o Senhor e mandar recado através do celular, através de um telefonema, né? Então, eu fico aqui louvando a Deus pela vida de Paulo, né? Preso, porque pregava a palavra de Deus aos gentios, perseguido, mas não parava de pregar, né? E ele fala a bênção que os gentios receberam, né? Olha só, né? É isso aí. Então, pode continuar. Muito bem. E também bem colocado também, pastor, né? Que ele é prisioneiro de Jesus, né? Quando a gente fala, Paulo estava preso, mas por que ele estava preso? Ele fez alguma coisa lá né? que levou ele para a prisão lá, alguma coisa aí errada, ou alguma briga, ou sei lá. Não, que ele está preso porque ele levava o evangelho. Então, ele era prisioneiro de Jesus, ele não era por outro motivo, não. Né? Então, ele até fala, eu sou preso, mas sou prisioneiro de Jesus. Meu foco não é por outra coisa, não. Não é por outra coisa, é pelo evangelho que ele está. E ele estava mostrando, né? Ele estava mostrando o direito também dos gentios, né? Então, nós vamos ver esse do 3 até o 7, mostra, né, sobre isso aí. Amém. Uhum. Tá. E antes de eu falar aqui sobre o versículo 5 e o 6, Edgar, também... Ele tem aí uma coisa interessante, o pastor falou já, mas é um mistério. Esse mistério é de que os gentios são herdeiros também, né? Ele explica ali que eles são herdeiros juntamente com Israel. Então, eles são membros de um corpo, são participantes dessa promessa de Jesus Cristo. Então, assim, quando você fala imagine que agora você estende essa promessa de Jesus Cristo para os gentios e para o povo de Israel, né? E esse é um mistério que foi revelado, né? Que somos todos um só corpo, né? Então, não havendo distinção. Então, a gente, às vezes, estabelece distinções entre, olha, nós somos da igreja, somos cristãos, e aqui nós formamos um corpo, e o resto não é corpo. Não, né? Todos podem participar desse corpo, todos podem se achegar e reconhecer o senhorio, né? Essa condição que Paulo fala, né? E também participar desse corpo e ser participantes dessa promessa e serem herdeiros também, né? Assim como eles são. Então, postura de cristão é sempre buscar aqueles que estão fora, sempre trazer eles para o evangelho, trazer eles para a igreja, o tempo todo, né? O tempo todo. É como a gente fala às vezes de fazer um evangelismo num tal dia. É importante um tal dia, mas esse evangelismo tem que ser feito diariamente, todo domingo antes do culto, todo domingo, todo sábado antes de uma reunião, antes da quinta, durante o dia a dia ali na sua vida. Então, a gente tem uma missão ali, né, de fazer com que muitos, que são os que estão fora da igreja, participem também, né, dessa promessa que nós temos. Isso é importantíssimo, vital, né? Vital para a igreja. Não deveria ser uma opção, né? Teria que ser uma regra. Né? Amém. Viu, Marcelino? Só uma coisa, junto com essa palavra do Edgar, que ele falou, hoje existem muitas pessoas cristãs que agem como os judeus, né? Não, porque minha igreja é isso, porque minha igreja é melhor, porque minha igreja eu faço isso. Aquela lá está errada, olha, apontando os defeitos da igreja, esquece de ver o deles. Né? Muitas pessoas hoje, não, porque minha igreja é que salve. Nossa, dá dando uma de judeus, né? Daquele que estava condenando Paulo. Né? Hoje também acontece quase igual, né? Então, infelizmente, existem muitas pessoas que estão agindo como os judeus que condenou Paulo. Amém. Amém. E eu vou até reforçar isso que o senhor falou, pastor, aqui no 5 e no 6. Porque, no 5, então, ele já começa a falar assim, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos do homem como agora foi revelado, né, aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, ele está falando que em outras gerações não tinha... Os gentios não tinham conhecimento sobre Deus, sobre as promessas, não tinha esse conhecimento todo, que agora vai estar sendo revelado para todo mundo. Eles não tinham. E antes de Jesus, né, existia realmente essa distinção entre judeus e gentios, e eles não se misturavam mesmo, eram povos distintos, e muitas vezes, né,
a gente vê na palavra, né, que ele não podiam se misturar, ou eles precisavam manter, eles tinham essa inimizade, né, que Paulo chama aqui de inimizade, né, que agora não existe mais. Então, e hoje, a partir de agora, né, a partir do Evangelho, né, ele está falando que isso não existe mais, essa separação, e aquele sentimento de, aquele movimento separatista mesmo, né? Eles tinham inimizade, né? Então ele está falando que em outras, né, gerações não foi dado esse conhecimento para quem não era judeu, né? E agora não. Agora esse mistério ele foi revelado aos santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, essa vinda de Jesus, todo o evangelho, toda essa revelação, todo o trabalho que Jesus fez com os apóstolos, né, todos esses homens de Deus, eles, através do Espírito, eles ficaram sabendo desse mistério, foi revelado, né? Então, qual é esse mistério que foi revelado? Aqui no versículo 6, ó, a saber então, esse mistério que agora foi revelado e que outrora não era de conhecimento do pessoal, esse mistério, a saber, versículo 6, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, esse é o mistério que Paulo fala. Todos são. Então, todos que aceitam Jesus, que têm essa fé, todos esses que são conectados à videira, né? Então, todos esses galhos que são conectados à verdadeira videira, onde a raiz, né, o fundamento é Jesus, ele é conectado, aí ele faz parte, ele vai produzir o verdadeiro fruto, né? Então, e qualquer um pode ser conectado. Paulo também, às vezes, ele usa essa figura, né? Ele fala que esses galhos que são conectados na verdadeira videira, ele vai dar o verdadeiro fruto, e que se o galho for cortado, aí não tem mais serventia, né? Se ele for cortado ali de Jesus, se ele não tiver no fundamento que é Jesus, como a gente viu no capítulo anterior, ele não vai ter serventia. Então, Paulo está dizendo aqui, né, esse mistério, no versículo 6, ele está falando que é o quê? Que os gentios também são coerdeiros, também são membros desse corpo, que agora a gente está falando da igreja, né? Corpo de Cristo, a gente fala da igreja. Eles também fazem parte dessa promessa. E através do Evangelho, ele fala, através do Evangelho, através da fé em Jesus, através da aceitação de Jesus, são todos cordeiros. A todos esses é dado de graça essa salvação. Então, esse é o Evangelho. E através do Evangelho, todos podem ser salvos. Então, e ele está falando que foi revelado também a ele. Agora, a partir do versículo 7, ele vai falar dele agora, né? Paulo vai falar da missão dele. Então, ele falou desse mistério, né? Do versículo 1 ao 6, esse mistério que agora todos são cordeiros, através do Evangelho. E aí, no versículo 7, que ele começa aqui a falar um pouco dele, que ele está falando aqui o seguinte, ó, versículo 7, ó, vamos ver aqui, ó, versículo 7, do qual fui constituído ministro. Então ele foi constituído ministro para revelar esse mistério, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ele estava sempre falando isso, né? Não foi simplesmente ele falou, bom, agora eu vou pregar o evangelho. Não, ele está falando que ele foi constituído ministro, conforme a graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, o poder de Deus nele é que operou nele e concedeu a ele esse ministério. Esse ministério. E aí, no versículo 8, né, ele continua falando dele. A mim, o menor de todos os santos, o menor de todos os santos, por quê? Por que o menor de todos os santos? O que ele quer dizer aqui? Pode falar, pastor Edgar. O menor de todos os santos. Pode falar, Edgar. Menor de todos os santos. Quando você fala da palavra ministro, e você vai na origem da palavra, se você buscar no latim e coisas tais aí,
você vai encontrar ele como seria um servidor, um subordinado, sabe, aquele que está abaixo de um superior. Então, hoje a gente ouve a palavra de ministério, né? Eu sou ministro, né? Parece um cargo super nobre, super... Não, ele está abaixo de um presidente ali. Ele recebe ordens de um superior. Então, ele é um servidor, né? Ele presta serviços né? Ele presta serviço a você. Um ministro de um governo presta serviço a você. Né? Então, ele é alguém que tem uma função, apesar de nobre, importante, porque ele está levando o evangelho, ele é um servidor, ele serve a Cristo. Ele é um servo de Deus. Né? Então, eu penso numa posição próxima a essa. Sim, né? isso mesmo. Ele é um ministro, um servidor. E aí, quando ele fala que a ele foi concedida essa a graça, né, de pregar aos gentios o evangelho, né? E ainda ele fala assim, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. De novo, aqui a gente está enfatizando essas riquezas, né, que a gente vem falando no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele fala insondáveis riquezas de Cristo. Esse evangelho, olha, é uma maravilha tão grande, né? É um tesouro que nós estamos levando para as pessoas. E ele fala, a mim, o menor de todos os santos, e Paulo já fala isso também em outras cartas, porque é assim, né? Paulo, ele fala que ele é o menor dos santos. Os santos aqui que ele chama aqui são os apóstolos, né? Os profetas, enfim. Que ele não foi um dos 12, né? A gente fala isso e o pessoal na época também falou, né? Ele não era ele não andava com Jesus que nem os 12, né? E muitas vezes o Paulo fala, eu não andei lá com os principais lá, os 12 apóstolos de Jesus, mas eu falei com Jesus, eu recebi Jesus, Jesus falou comigo. Eu sou lá o menor de todos os santos, mas eu também fui designado, eu também estou nessa, né? Tem muitas vezes que, às vezes, o Paulo foi questionado algumas vezes, né? Principalmente, né? Porque ele ainda é, além de não ser um dos 12, além de não ser um dos escolhidos, ainda ele era um perseguidor, né? E aí, então, muita gente o criticava, claro, né? Mas ele fala, eu não sou aí né? Não sou um dos principais aí. Ele fala, eu sou o menor de todos aí, mas me foi dado uma graça, né? E foi através de uma revelação e foi através de Jesus. Então, não cheguei assim falando, bom, agora vou divulgar o evangelho. Não, não. Então, às vezes ele menciona isso. Apesar dele ser o menor de todos os santos, ele fala assim, ele fala sobre isso aqui, né? Nas cartas. E não é só nessa carta que ele fala isso, não, né? A gente já viu isso. Às vezes ele é questionado e ele tem que, sim, se explicar. Até quem foi lá levar a mensagem para ele, né? Quando ele estava aqueles 3 dias cego, né? Também falou, mas será que esse rapaz aqui, ele que era perseguidor, ele vai receber essa bênção, né? Edgar, quer falar alguma coisa? Você vê que interessante, né, Marcelino? Você tem aí um exemplo para ser utilizado nos dias de hoje, né? De Paulo ali, na humildade dele, no conhecimento Isso, humildade. que ele tinha. Pensa na formação, né? E nos atributos que ele tinha, como, né, cidadão romano, ter estudado em escolas boas, ter um conhecimento extremo, né? Para poder falar na língua deles ali. E mesmo assim ele se posiciona como ministro, como servo, né? E assim, humilde, menor entre os santos, porque aqueles que estavam como sede santo porque eu sou santo, diz, né, na palavra, então assim, todos ali como na posição de santos, e ele é um menor ali, aquele que, apesar de levar o evangelho fisicamente e como cidadão ali do mundo, né, no sentido de material, ele era um servo só, ele se posicionava. Então, imagine nos dias de hoje, as pessoas começam a ficar catedráticos em teologia e começam a estudar, e agora ninguém me segura, e eu vou virar o presidente da Igreja Mundial do sei lá da onde, e de repente ele começa a dominar o espaço, como se ele fosse intocável, né? Começa a ser um pastor congressista, um pastor coach, um pastor isso, um pastor aquilo, e daqui a pouco o pregador e pastor começa a transbordar ele, não a Cristo, né? Então, há de se preocupar, de se posicionar,
diante do Evangelho de uma forma humilde e falar, puxa, o que quer que eu faça, né, para Deus, né? E você se posicionando dessa maneira, toda a sua soberba, todo eu sei, eu conheço, eu faço, eu prendo e arrebento, como diria um presidente aí e tal, as coisas vão mudando, né, na vida da pessoa. E a gente tem que se preocupar com isso no dia a dia. Quanto mais conhecimento da palavra, mais humildade vai surgindo em você, porque você vai percebendo o quanto você depende de Deus para estar vivo, para fazer as coisas. Então você fala, puxa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, né, diante daquilo da grandeza de Deus. E você começa a se posicionar como menor servo, como menor ali dos santos, né? E isso é importante para sempre, né? Até o fim dos seus dias. Né? Não quando você chegar lá, agora eu sou o magnata do teológico. Então, não, né? Vamos se posicionar como alguém simples, humilde, né? Amém. E aí ele fala, então, e a mim foi concedido, fala, pastor. Isso aí que o Edgar falou, acontece também nos nossos dias, né? Infelizmente, e como acontece, né? A pessoa, muitas vezes, o lugar do altar vira um palco de apresentação, né? Esquece que ali é o altar do Senhor, e também o Edgar falou sobre eu sou. A Bíblia fala, eu sou o que sou, é só ele, não é mais ninguém, né? Então, eu louvo a Deus que tem muitos pastores também, logicamente, tem muitos que são pessoas que não pregam a igreja, pregam Jesus Cristo. E outros, infelizmente, pregam mais a igreja do que Jesus, né? Mas o mais importante é que nós estamos aprendendo. Vamos pregar Jesus, não pregar a placa de igreja. Amém. É isso mesmo. E aí, então, no versículo 11, ele fala, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, essa maravilha que é o evangelho de Cristo. E também, ele continua aqui no versículo 9, né? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, né? Dispensação, divulgação, né? Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, esse mistério que os gentios também participando aí dessa salvação. Oculto em Deus, porque Deus, no momento certo, é que ele divulga. E aqui, no versículo 10, ele continua falando que para que pela igreja, né, esse pela igreja aqui do versículo 10, né, muito bom a gente enfatizar é que agora, né, com a vinda de Jesus, com essa salvação, com esse mistério revelado, que a gente precisa levar isso adiante, então existe uma igreja, existe o corpo de Cristo. Essa igreja é que vai fazer esse trabalho. Então, o corpo de Cristo é uma instituição, né? É muito importante a gente entender porque foi dado esse poder, foi dado essa conexão. Essa igreja, que são os membros que estão plugados em... Isso aqui é uma instituição, uma conexão. E é pela igreja que essa multiforme sabedoria de Deus ela vai se tornar conhecida. É através da igreja. Vai ser conhecida dos principados, potestades nos lugares celestiais. Ela vai ter essa conexão espiritual. Não vai ser mais uma reunião de pessoas aqui, carnais, não. A partir do momento que a gente se conecta a Jesus, essa igreja, esse corpo, ele transcende. Agora, ele vai ter uma conexão espiritual, ele vai ter uma coisa... É muito maior isso. Pela igreja, né? Então, não é individual. E Paulo vai falar mais um pouco disso mais para frente, eu acho importante a gente dizer isso. Por quê? Porque muita gente, não preciso ir para a igreja, eu não preciso me juntar, não preciso congregar, não. Não é uma coisa individual. Paulo vai mencionar isso. Esse conjunto, essa igreja que a gente fala, né? É um conjunto de membros conectados a Jesus, né? E ele tem esse poder. E aí no versículo 11 ele já fala aqui, ó, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, em Cristo, essa igreja ela é formada em Cristo.
para um propósito eterno. Então, é muito importante a gente prestar atenção aqui no versículo 10, né, e no versículo 11, porque Paulo deixa claro isso para a gente. Deixa eu tirar esse avisinho aqui do canto. Às vezes ele atrapalha a gente aqui. Então, é importante para a gente esses versículos, ó, pela igreja. Então, esse mistério estava oculto em Deus, foi revelado no momento certo, e é pela igreja que ele vai ser conhecido, né, conectado ao mundo espiritual, né? Vai ser. E é mediante o que? Agora ele já fala aqui no versículo 2, ó. Pelo qual temos ousadia e acesso. Olha que beleza. Com confiança, mediante a fé nele. Ó, de novo. Olha só. Ousadia e acesso. Olha que beleza. Nós temos acesso ao nosso Deus, ao nosso Jesus, mediante a fé em Cristo. Esse acesso é poderoso. Ele fala ousadia aqui por causa disso. É um negócio. Ele fala de poder, ele fala dessa riqueza. Porque é maravilhoso, porque é poderoso. Mediante a fé nele. Então, nós podemos ter esse acesso agora. Olha só, né? Que maravilha essa riqueza que a gente vem falar aqui, né, nesse versículo 12. E aí, no versículo 13, quando ele fala assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha só que interessante, por isso que eu já falei um pouco antes que ele estava preso, a gente já comentou, né, do momento dele, e mesmo preso ele está divulgando o evangelho, né, preso e sofrendo, né, está preso injustamente, enfim. Aí ele fala, ó, trazendo aqui por um palavrear mais, né, ó, pessoal, não esquenta a cabeça comigo não, viu? Com a minha tribulação aqui, se eu estou preso ou se eu estou sendo perseguido por causa de vós, não se preocupa não, viu? Porque é nisso que está a glória. Não se preocupa não. Não se preocupa não, porque o evangelho está sendo pregado, né? O propósito de Deus está sendo encaminhado. Então, vocês estão me vendo aqui, passando por tribulação ou preso? Não se preocupa não. Faz parte e eu vou continuar, por amor a vós, né, conforme eu vou continuar firme aqui no propósito para o qual eu fui chamado. Então, é importante, né, a gente entender um pouco do histórico e do momento, porque quando a gente lê aqui esse versículo, a gente entende que por que ele está dizendo não desfaleçais das minhas tribulações por vós? Porque ele está preso. Assim como ali no começo, né, ele falou, sou prisioneiro de Cristo. Então, ele está falando do fato dele ser prisioneiro, mas aonde ele está preso mesmo é que interessa. É essa prisão em Cristo, é isso que interessa. Então, não esquenta a cabeça se eu estou sofrendo aqui, se eu estou em tribulação aqui. Não fica preocupado comigo não, viu? Porque é em levar o evangelho que está a vossa glória. É nessa essa preocupação. Nosso foco, nosso entendimento é outro. Não é seguir o sofrimento terreno aqui, ou perseguição, ou coisa assim. Então, Paulo dá um exemplo muito, muito interessante para a gente sobre essa questão. Porque não é fácil levar o evangelho, né? Imagine, ainda hoje, né? Eu lembro sempre da irmã Elzinha, quando ela fala, dá até vergonha quando a gente vê hoje, né? A gente tem tanto mais chance de levar o evangelho, a gente nem perseguido não tem tanta barreira como tinha nessa época, né? Eu lembro que uma vez ela falou isso, poxa vida, né? Como era difícil evangelizar naquela época, né? E hoje, às vezes, aqui no Brasil não é tanto, né? Tem lugares que é difícil, tem lugares que os cristãos ainda são muito perseguidos, né? E tem pessoas que fazem um trabalho excepcional. E às vezes a gente aqui tem mais condições de estar mais tranquilo e às vezes a gente não dá essa, como fala, não dá tanta importância quanto deveria, né? Então isso acontece também, né? Edgar
Olha que interessante, né, Marcelino? Você tem ali ele falando nas tribulações, né, por vós, né? Quer dizer, não desfaleçais nas tribulações que eu tenho por vós, né, tenho passado. E se a gente vai buscar a palavra tribulação também, eu estava vendo uma pesquisa fazendo sobre isso, e a tribulação, ela vem do tribulus, que seria vamos imaginar lá o milho, para você tirar os grãos do milho, então você com pressão e ali aquele movimento todo, você solta os grãos, né? Então é uma pressão, algo que solta aquilo que, né? Por uma situação, gera outra que dá frutos, que dá resultados, né? E aí quando a gente vai lá em texto, eu lembro do Romanos, né? Romanos 5, não sei se é 3, Romanos 5 tem falando do que gera tribulação, né? Então, assim, ela gera paciência, gera experiência, gera esperança, né? Porque se você está num momento ruim, mas sabe que tudo aquilo está gerando algo que vai lá na frente dar resultado, como o grão que é extraído da espiga lá e vai virar milho, que vai virar alguma coisa interessante lá para frente, um alimento, então gera esperança de um futuro melhor. Em Romanos fala isso, e aqui ele volta a falar, né, das tribulações né, que ele tem passado, mas mediante a fé ele continua seguindo e pede que não desanimem, porque isso dá um bom resultado lá na frente, né? Isso. Então a tribulação gera tudo isso, né? É interessante falar sobre isso, né? Exatamente. Bom, e aí, ele falando, né, explicando qual que é esse mistério, aí ele vai, então, fazer uma nova oração, que a gente vai ver domingo que vem, no próximo bloco. E agora, como a gente tem aí 7 minutos, 6 minutos, né, eu vou passar aqui a palavra para o pastor Vanderlei, né, para a gente encerrar esse bloquinho aqui, muito, muito legal, né? As cartas de Paulo realmente são muito bacanas, né, para a gente ficar conversando, entendendo, é muito bacana, né? Amém? Posso? Amém. Olha, eu quero destacar novamente esse versículo 13, que é muito importante para nós colocarmos em prática, né? Lição prática para nós, quando ele fala, portanto, olha, está pedindo, portanto, vos peço. Paulo está pedindo para eles. O que está pedindo? Não desfaleçais das minhas tribulações. Por quê? Paulo está falando isso. Porque existia e existe hoje pessoas que falam assim, nossa, eu fico imaginando, nossa, Paulo não pregou a palavra de Deus, vocês falam que ele é uma bênção, você fala que ele faz isso, faz aquilo lá, ai, o que adiantou? Está preso. Olha lá, está preso, é o Paulo. Não é isso? O que acontece hoje nos nossos dias também? Muita gente, né? Não, quer saber? Aquela pregou. Olha o filho dele como é que está. Ele pregou. Olha a esposa. Ele pregou. Olha, está doente, está enfermo. Olha, ele pregou e morreu. Ué? O que tem? E Paulo está falando isso aí, né? Louvado seja o nome do Senhor por ensinamento, né? Então, imagine Paulo, né? Os caras censurando ele, logicamente, por isso que ele escreveu, olha, ele podia falar assim, ó, estou ouvindo o que vocês estão falando, por que eu estou preso se eu prego a palavra de Deus? Aí ele fala, não faça aí, não, tudo está nas mãos de Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é Ele que dirige. As lutas fazem parte, as dificuldades fazem parte, a enfermidade fazem parte, né? Tudo faz parte, mas a bênção não está aqui, não está aqui. A bênção está o grande prêmio que nós vamos receber um dia, que é lá eternamente com o Senhor. E Paulo ficou falando, oh, não fica triste, não fica apontando o dedo porque eu estou preso. Não, Paulo. A mesma coisa hoje, né? Quantas pessoas que você já ouviu, eu também já ouvi falar, que adianta, pastor? Ah lá, pregou e morreu assim. Ó, pregou, ele fala de cura, mas a esposa dele está doente. Por que não vai curar a esposa dele? Sabe por quê? Isso é a marca de Jesus na minha vida. Eu oro pela minha vida para ser curado e não sou curado, mas eu oro por outra pessoa, a pessoa é curada. É a marca que eu tenho, né? Então, todos nós temos uma marca. Então, louvo a Deus por essa palavra de Paulo aqui, e que fique esse ensinamento para fazer a peroração desse estudo bíblico. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Faça a obra de Deus. Pregue a palavra de Deus.
Ontem eu fui na praça aqui, a praça que é uma bênção para mim, né, onde eu moro aqui. Eu encontrei um Mauro, o moço estava deitado, aí eu orei, falei, Senhor, se ele acordar, é para eu falar de Jesus para ele. Aí na volta, quando eu estava com um pão, vou buscar um pãozinho, né? Aí ele estava sentado. Aí eu comecei, Deus falou, está sentado, você está com ele. Eu falei, tudo bem com você? Aí comecei a falar, senta perto de mim. Ele falou, olha, irmão, ele falou, senta aqui perto, pode ser? Eu falei, lógico que pode. Eu com o pão na mão, falando do pão da vida para ele. Né? Então, foi uma bênção, moço, uma bênção. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Está doente? Ora pelos enfermos. Está com problema? Ora pelas pessoas que precisam. Que nós temos a marca de Cristo. Amém? Pai amado, obrigado, Deus, por esse estudo bíblico, pelo ensinamento da Tua palavra para a nossa vida, Pai. Eu quero pedir, meu Deus, continue capacitando o Marcelino, o Edgar e todos que participam para trazer, Pai amado, lições preciosas para os nossos dias atuais. Obrigado por tudo, Deus. Também quero pedir, Pai amado, hoje, que a ceia do Senhor, Pai. Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Pai. Especialmente no dia de hoje, onde nós vamos relembrar aquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, Pai. Eu oro e agradeço e abençoo todos que estão participando e que vão participar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Amém. Benção. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz.